Olá, meu nome é Luca Rocha Policastro e este é meu trabalho de iniciação científica, intitulado Triagem de compostos para identificação de fármacos contra o vírus chikungunya utilizando o sistema Replicon subgenômico, que está sendo desenvolvido sob orientação do professor Glaucio Oliva no IFISC. Além do CIFISC, também estou participando do CICUSP. Agora, tratarei da contextualização, motivação e objetivos do nosso estudo. Em relação ao vírus chikungunya, ele é um alfavírus pertencente à família Togaviridae, transmitido pelos vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus, e é responsável pela febre chikungunya, que causa febre alta, irritação, mialgia, náusea e dor nas articulações, podendo ocasionar infecção crônica e diferentes complicações, inclusive neurológicas. Desde o surto da doença em 2014, quando chegou pela primeira vez ao Brasil e outros países americanos, o número de casos de infecção pelo vírus chikungunya tem aumentado, correndo risco de se tornar um sério problema de saúde pública no país, o que demanda uma atenção nacional. Atualmente, não há vacinas nem fármacos anti-CHIKV, ressaltando a necessidade de estudo acerca do desenvolvimento destes. Portanto, uma ferramenta rápida, segura e eficiente para a identificação de antivirais é o uso de sistema Replicon subgenômico, como o da figura 1. Nesta, observa-se uma comparação entre o genoma viral e a sequência do replicon utilizado, o qual foi desenvolvido em colaboração com a equipe da professora Laura Gil, do Instituto Ageu Magalhães, da Fiocruz de Recife. Sendo o CHIKV um vírus de RNA fita simples, ambas as sequências são de RNA fita simples. O genoma do CHIKV é composto por um cap 5' que corresponde ao nucleotídeo alterado comumente encontrado na extremidade do RNA mensageiro para sua proteção contra exonucleases, uma região 5' TR, que não é traduzida, as proteínas não estruturais NSP1, NSP2, NSP3 e NSP4, as quais têm diferentes funções dentro da replicação do vírus. Um promotor subgenômico, as proteínas estruturais C, E3, E2, 6K e E1, as quais formam capsídeo e envelope as viroporoínas do CHIKV, uma região 3' TR, que também não é traduzida, e, por fim, uma cauda poli-A, uma repetição de adeninas que também é encontrada na extremidade do RNA mensageiro para conferir-lhe maior estabilidade. O replicon reporter, por sua vez, apresenta um promotor constitutivo do fago T7 na extremidade 5', a região 5' TR e as proteínas não estruturais do chikungunya, o que faz com que ele use as mesmas proteínas que o vírus para sua replicação dentro da célula. No lugar das proteínas estruturais, impedindo assim que o replicon seja capaz de formar novos virions, o que confere maior segurança ao teste, ao gene da Gauss-luciferase, que atua como gene repórter, separado por um sítio de ubiquitinação do gene da neomicina transferase, que permite a manutenção do sistema nas células de forma estável. E por fim, a região 3' TR do CHIKV. A figura 2 tem-se o esquema de processos que ocorrem na célula a partir da transfecção do replicon. Em 1, o replicon está externo à célula e é transfectado pela técnica de eletroporação, indo para a situação 2. Dentro da célula hospedeira, o replicon usa a maquinaria de tradução dela, como se vê em 3, momento em que utiliza os ribossomos em retículo endoplasmático e assim traduz as proteínas não estruturais, as NSPs, e a proteína repórter GLUC. Posteriormente, as NSPs do vírus unem-se a fatores celulares da célula hospedeira e juntos formam complexos de replicação, 4. A replicação, se ela não for inibida pelo composto em teste, produzirá mais cópias do replicon, como em 5. Uma vez que todas as cópias possuem o gene da luciferase, essa será expressa em quantidades proporcionais e secretada no meio extracelular. Em 6, a proteína no meio extracelular catalisa a redução da coelenterazina, substrato adicionado durante o ensaio, em coelenteramida, o que gera um sinal luminescente, 7, que pode ser quantificado por um leitor, permitindo a análise, assim, da inibição da replicação. Portanto, os objetivos do projeto são a realização de triagem de alto rendimento, no inglês High Throughput Screening, ou HTS, usando a linhagem Replicon BHK21 REP-T7-GLUC NSP, para duas bibliotecas de compostos do MMV-DNDI, que é a sigla para Medicines for Malaria Ventures, Drugs for Neglected Diseases Initiative, a COVID Box e a Pandemic Response Box, as quais juntas totalizam 560 moléculas, bem como a determinação dos parâmetros de eficácia e citotoxicidade, EC50 e CC50, dos compostos selecionados, ou seja, aqueles que exibem inibição dose dependente da replicação viral de pelo menos 80% em 10 micromolar, e com baixa toxicidade a esta mesma concentração.
Este é um esquema representando a metodologia utilizada nos ensaios baseados em Replicon. Primeiramente, as células com Replicon foram cultivadas em meio DMEM 10% soro fetal bovino, ou SFB, com geneticina, a 37 graus Celsius e 5% gás carbônico, até que atingissem entre 70% e 90% de confluência. Em seguida, as células foram tripsinizadas, centrifugadas, contadas, então semeadas em placas de 96 poços, sendo ajustadas para 2 vezes 10 a quarta células por poço, e em 100 microlitros por poço de meio DMEM 10% SFB, sem geneticina. Essas placas foram incubadas, então, a 37 graus Celsius e 5% CO2 em estufa por 16 horas. Após esse tempo, o meio DMEM 10% foi trocado para DMEM 2% SFB e, em seguida, acionados os compostos em análise. Para os ensaios HTS, em que toda a biblioteca é analisada em ponto único, a concentração dos compostos foi ajustada para 10 micromolar. Para os compostos selecionados, aos quais foram realizadas curvas dose e resposta para a determinação de EC50 e CC50, houve diluição fator 2 a partir do ponto de 10 micromolar, ou seja, 10, 5, 2,5 e assim em diante. Como controle negativo para os ensaios, foi utilizado o DMSO, reagente no qual os compostos estão solubilizados e que não provoca alteração nem na replicação viral, nem na viabilidade celular. Como controle positivo, foi utilizado o composto suramina, já descrito como inibidor da replicação de chikungunya e que também não altera a viabilidade celular. As placas foram novamente incubadas a 37 graus Celsius e 5% CO2 em estufa, desta vez por 48 horas. Posteriormente, foram revelados tanto o ensaio antiviral baseado na atividade da GLUC, quanto o ensaio de proliferação celular baseado em MTT, para essas placas. No primeiro, foi adicionado em uma placa branca opaca o tampão de amostra, correspondente ao tampão da renila luciferase, ou RLUC, mais o substrato, do kit Renilla Luciferase Assay System, da Promega. E uma vez que o substrato para RLUC e GLUC são o mesmo, pode utilizar o mesmo kit para ambas as proteínas. Em seguida, foi adicionado 4/10 do volume de sobrenadante, ou seja, 40 microlitros de um poço com 100 microlitros, sendo que a GLUC, por ser secretada, encontra-se no sobrenadante, não se faz necessário lisar a célula. Imediatamente após, a placa foi levada ao SpectraMax I3 para leitura de sua luminescência. Paralelamente, no segundo ensaio, foi adicionado 1/10 do volume restante de sobrenadante de solução MTT 5 mg por ml em PBS. Ou seja, se após a retirada de 40 microlitros para o ensaio viral, resta 60 microlitros de sobrenadante por poço, é adicionado 1/10 disso, ou seja, 6 microlitros, de solução de MTT a cada poço em placa transparente. Essas placas foram incubadas mais uma vez a 37 graus Celsius e 5% CO2 por 2 a 4 horas, sendo então ressuspendidos os cristais de formazan, que são formados pela reação do MTT, em 100 microlitros de DMSO, e então realizada a leitura de absorbância ao comprimento de onda de 570 nanômetros no aparelho SpectraMax 384. Usando a metodologia descrita, estes foram os resultados encontrados em nosso trabalho. Na figura 4, tem-se os gráficos resultantes da triagem HTS com as 560 moléculas das bibliotecas testadas. Estes gráficos de dispersão mostram a inibição da atividade da GLUC em relação à inibição da proliferação celular para cada um dos compostos. Para a COVID-Box, 4 moléculas, aqui destacadas em vermelho, atenderam aos parâmetros pré-estabelecidos de inibição da atividade da GLUC, maior ou igual a 80%, e inibição da proliferação celular, menor ou igual a 20%, ou seja, a inibição da replicação viral sem grandes prejuízos à viabilidade celular. No entanto, destes 4, apenas um teve inibição dose-dependente, logo os outros 3 foram descartados. Para a Pandemic Response Box, 3 moléculas atenderam aos critérios pré-estabelecidos, também destacados em vermelho. Dentre essas, uma era o composto tomatidina, já descrito na literatura como inibidor do CHIKV em ensaios in vitro. Portanto, foram realizadas as curvas dose e resposta para os outros 2 compostos, ainda não descritos. À direita, na figura 5, tem-se as curvas de concentração efetiva, ou EC50, para estes 3 compostos selecionados. Acima está a curva do composto 637528, pertencente à COVID-Box, para o qual o EC50 foi determinado em 6,1, mais ou menos 1,0 micromolar. Abaixo estão os compostos da Pandemic Response Box,
MMV 690621, com EC50 de 1,0 mais ou menos 0,05 micromolar, e MMV 1580796, com 0,6 mais ou menos 0,1 micromolar de EC50. Também foi analisada a viabilidade celular destes compostos nas diferentes concentrações, mas não houve diminuição deste parâmetro, o que significa que a concentração tóxica para 50% das células, ou seja, o CC50, é maior do que a concentração máxima testada, que foi de 50 micromolar para o MMV 637528 e de 10 micromolar para os outros dois. Com essas informações, foi possível construir a tabela 1 de atividade antiviral. A partir dela, verifica-se que o composto MMV 637528 é um antifúngico de nome itraconazol, já bem caracterizado como inibidor da síntese de ergosterol e comercializado no país para o tratamento de micoses. Como dito anteriormente, seu EC50 de 6,1 mais ou menos 1,0 micromolar e CC50 maior do que 50 micromolar, o que resulta em um índice de seletividade, ou IS, maior do que 8,2. O composto MMV 690621, por sua vez, é um antiviral sem nome comercial, com EC50 de 1,0 mais ou menos 0,05 micromolar e CC50 maior do que 10 micromolar, resultando em um índice de seletividade maior do que 10. Por último, o composto MMV 1580796 é também um antiviral de nome Rubitecan, um análogo de camptotecina, e seu EC50 é de 0,6 mais ou menos 0,1 micromolar e seu CC50 maior do que 10 micromolar. Portanto, seu índice de seletividade é maior do que 16. Diante destes resultados, conclui-se que do total de compostos avaliados, 3 mostraram-se promissores antivirais contra o CHIKV, com IS de maior de 8,2, maior do que 10 e maior do que 16. Ensaios de infecção viral serão realizados em colaboração com a professora Ana Carolina Jardim, da Universidade Federal de Uberlândia, para o prosseguimento do estudo, e assim para corroborar os resultados antivirais obtidos com estes ensaios baseados em Replicon. Sendo assim, agradeço à FAPESP e ao Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, CIBIFAR, bem como ao professor Glaucio Oliva pela orientação. Muito obrigado.